Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz um bolo de nozes com chocolate. Gostou da ideia? Então vem comigo nesse vídeo! Bom, e aqui nós vamos começar, eu vou usar a batedeira, mas também dá para fazer esse bolinho na mão, tá? Eu vou pegar 3 ovos e vou bater aqui. Eu gosto de bater eles primeiro, só os ovos assim, dar uma batida neles, porque às vezes você faz o bolo e ele fica com aquele cheirinho de ovo, né? É porque bateu pouco, então você bate ele primeiro assim, que ajuda a não ficar com aquele cheirinho de ovo. E aqui eu vou colocar 50 gramas de manteiga sem sal e vou dar mais uma batidinha, porque aí aproveita e já bate mais um pouquinho o ovo. Eu gosto de misturar assim aos poucos, né? Mas aí vai, se vocês quiserem colocar o ovo, a manteiga e o açúcar, que é o que eu vou colocar agora, e depois bater de uma vez só, não tem problema, tá? Mas é a forma como eu gosto de fazer. Aqui são 160 gramas de açúcar cristal. Assim, eu gosto de fazer dessa forma, de bater aos poucos, mas pode fazer também, batendo de uma vez só, não tem problema nenhum. Como eu falei, também dá pra fazer esse bolinho na mão. E aqui eu vou fazer aqui, eu vou pegar 300 gramas de farinha, só que eu vou dividir. Eu vou colocar um pouco da farinha com um pouquinho de leite, que vão ser 250 ml de leite. E vou dar uma misturada. Por quê? Para não voar farinha para todo lado na hora que eu bater aí a batedeira, né? Que eu ligar ela, vai, se eu não misturar assim, aí é que eu vou colocar o restante da farinha. E vou colocar também o restante do leite, né? E vou dar essa mexida porque se você colocar só assim e ligar a batedeira, vai parecer que tá nevando na sua casa. Eu vou falar isso por experiência. Uma vez eu esqueci de misturar e saiu voando farinha pra tudo quanto é lado. Então, assim, dá uma misturadinha antes, né? De continuar a bater ali na batedeira pra não ter esse problema. Aí aqui eu misturei, né? Liguei mais um pouco. E vou colocar o quê? Agora eu vou colocar 100 gramas de nozes trituradas, né? Eu coloco também a noz na massa para poder ter um gosto bem forte de noz. E vou colocar 5 ml de licor de avelã, porque esse licor, essa receitinha foi eu que criei ela. Então, assim, esse licor, quando eu fiz 100, não deu o mesmo toque, tá? E 20 gramas de fermento químico, que é aquele fermento comum de bolo. Dei uma mexidinha aí e vou bater mais um pouco. E depois eu vou untar essa forma. Eu vou fazer o quê? Eu peguei a forma, uma forma redonda, né, de fundo removível, e passei manteiga e farinha, para deixar ela untadinha. Esse é o ponto do bolo. Ele não fica aquela massa mais lisinha, não. Ela é um pouquinho mais pesada, tá? Por conta da noz. E ela fica uma massinha mais durinha. E aqui eu vou colocar, né, ela aqui na assadeira, como eu falei pra vocês, untadinha. Vou despejar ela aí e vamos levar essa massa ao forno para assar. Aqui eu tô usando forno elétrico, tá? Eu usei na temperatura de 180 graus por 40 minutos. Mas aí, no fogão de vocês têm que ver a temperatura certinha, tá? No meu deu esse tempo, mas agora vamos fazer o recheio de nozes. Aqui eu vou usar uma lata de leite moça. Eu gosto muito de usar essa, não é propaganda, não sou patrocinada, mas eu gosto muito dessa, né, do leite moça mesmo. Acho que deixa a receita mais saborosa. Apesar que tem uns outros no mercado que também dá pra fazer que ficam muito bons, né? Mas eu prefiro esse. Sempre que dá, eu né, faço a opção por ele. E aqui eu vou colocar 250 gramas de nozes trituradas. Aí eu peguei essa noz e passei no multiprocessador, tá? Pra dar essa trituradinha. Aí ela ficou desse jeitinho. Eu vou misturar, né,
Mas eu tô fazendo tudo isso com o fogo desligado, vocês estão vendo? Eu ainda não liguei. Primeiro eu vou misturar tudo para depois ligar. E aí misturei bastante ali para ficar bem homogêneo. E agora eu vou acrescentar 100 ml de leite de coco no lugar do leite comum. E vou dar mais uma mexidinha aqui para poder misturar devagar, né, para não espirrar para todo lado. Mas tudo isso com o fogo desligado ainda. Aí aqui eu vou colocar 5 ml do licor de avelã, porque ele dá assim, dá um toquezinho diferenciado que fica muito gostoso. Aí aqui eu liguei, né, temperatura baixa. Aqui no meu, como é o fogão de indução, eu coloco ele, normalmente eu faço quase tudo na temperatura 7. Né? Às vezes eu boto no 6, mas normalmente no 7. Aí vocês no fogão a gás coloquem um fogo médio-baixo e mexam com frequência para não grudar no fundo. E agora é aquela hora de você mexer até ele dar o ponto. Você vai mexendo aí e mexe, que uma hora ele chega. Mas essa receita é gostosa e não é difícil de fazer. Vocês podem ver, né? Como vocês estão vendo. Aí, olha, já deu ponto. O pontinho é como? Soltando ali, ó. Fundinho da panela soltou, deu ponto. E outra coisa, esse daqui não pode deixar ele ficar muito duro, tá, gente? Deu ponto aí eu já vou mexer mais um pouquinho, desligar. Mas você não pode deixar assim muito tempo para o recheio, porque senão ele fica muito duro. Para fazer o brigadeiro, você deixa. Você pode também com essa receitinha aí fazer brigadeiro de nozes. Aí você mexe um pouquinho mais do que tá aí, uns 2 minutinhos a mais, com fogo aceso. E aí você coloca ele para esfriar, deixa endurecer bem e depois você enrola. Agora, pro recheio, nesse ponto que tá aí, não pode demorar muito antes de, né? Foi só mesmo tempo. Eu coloquei nesse prato. Aí eu vou cobrir ele com o filme e vou deixar o tempo suficiente para eu fazer o outro recheio e o bolo terminar de assar, né? Para ele não endurecer. Eu até coloquei aí com uma diquinha, porque eu fiz um vídeo, né, só do recheio. Por isso que ele tá assim bem explicadinho na legenda aí. Aí tá vendo? Essa textura dele assim para colocar no bolo fica muito boa. Porque ele não tá bem firme, como se fosse para brigadeiro, mas também não tá aquele mole que vai escorrer. Então tá um ponto muito bom. Agora aqui o bolinho já assou. Ficou bem assadinho. Aquele truquezinho, né, da vovó de espetar com o palitinho para ver se tá bom. E aí eu deixei ele esfriar, né? Deixei ele esfriar e fui fazer o recheio de chocolate. Aqui no recheio de chocolate eu vou colocar uma lata de leite moça. Assim, eu acho que nozes com chocolate super combina. Aí eu fiz os 2 recheios pra colocar nele, porque só o de nozes também fica enjoativo, né? 2 camadas de recheio do mesmo sabor. Aqui eu tô usando esse cacau em pó 100%. Aí eu vou colocar 2 colheres de sopa. Eu tô usando aquela colher medida, né? Que é mais certinha do que as colheres que a gente tem na cozinha. Então, foram 2 colheres dessa. Aí eu vou dar uma mexidinha, né? Pra poder misturar. E tudo isso tá com o fogo desligado. Eu ainda não liguei o fogo. Aí agora eu vou ligar. Né? Do mesmo jeito que eu fiz o outro, na temperatura 7. No fogão a gás você coloca fogo médio baixo. Vai mexendo sempre para não grudar no fundo da panela, nem embolar. Aí aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Eu dei uma mexidinha até ele pegar uma resistênciazinha. E aí agora eu coloquei o creme de leite, né? Mexi até ele ir querendo dar o ponto ali, ficando mais
encorpado. E mexe, 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 mexe. Até ele dar uma encorpada aí. Esse recheio também dá pra fazer brigadeiro com ele, tá, gente? Só deixar mais durinho e enrolar. Também dá super certo, fica bom. Bem gostoso. Pra quem gosta de chocolate amargo. Aí o ponto, tá vendo? Ele deu o ponto ali, ó, soltando o fundinho da panela. Nessa textura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, desliguei ali o fogo. E vou colocar o quê? Eu vou colocar 100 gramas de chocolate meio amargo. Aí eu tô usando aqueles tabletinhos, aquelas barrinhas de chocolate mesmo, que a gente compra em qualquer lugar, né? Então aí eu vou colocar ali e com o próprio calor que está na panela, o chocolate vai derretendo. Então eu vou mexer ali até o chocolate derreter todo. E aí você vai misturando, misturando, acaba que o chocolate, ó, com o calor ali, o fogo, lembrando que ali eu já tinha desligado antes de colocar o chocolate. Aí aqui vamos para a parte do recheio. Eu desenformei aqui o bolo, uma técnicazinha para vocês. Eu coloquei uma latinha ali e tirei o bolo. Aqui eu vou cortar, eu tenho esse negocinho de cortar, eu não lembro o nome agora. Mas aí ele tem os níveis ali que você coloca o nylon e ele vai cortando ali, aí o bolo fica na mesma altura, né? Aí ali eu tirei, vou colocar o fundo de volta na forma. Eu fiz dois, que vocês viram, né? Eu parti ele ali 2 vezes. Eu tirei a primeira vez, a segunda vez, e aí ficaram 3 partes. Aqui é um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar um copo, meio copinho de água ali, tá? Água filtrada, normal. E vou colocar aqui 2 colheres de leite moça dentro. E vou mexer bem, pra misturar bastante. Tá vendo? Ficou bem branquinho. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa misturinha pra molhar o bolo, né? Aí eu vou molhar o bolo com essa misturinha e fica muito bom. O bolo fica molhadinho e fica saboroso. E não fica enjoativo. Aí que molhei toda a parte de baixo do bolo. Aí vamos para o recheio. Eu vou pegar o recheio de nozes, eu vou botar o de nozes primeiro. E aí vou colocando ele ali. Ele é um pouco, tá vendo que ele fica um pouquinho mais firme. E aí vou colocando, espalhando o recheio ali por toda essa parte. Vocês viram, né, que o tempo que ficou ali foi o tempo do recheio. Fiz o recheio, aí fui fazer o outro recheio e o bolo tava esfriando. E esse recheiozinho de nozes ficou nessa textura. Se demorasse mais, ele ia ficar numa textura de enrolar mesmo de brigadeiro. Aí ia ficar mais difícil de colocar no bolo. Vocês estão vendo que ele não é um recheiozinho, ele é um recheio bem encorpado. Então, para você espalhar assim, ele dá um pouquinho de trabalho, porque o bolo ele fica com uma textura mais aerada, né? Aí você tem que ter um pouquinho de cuidado para não... quando você colocar o recheio, não vir o bolo junto, quando você puxar a colher. Mas aí é simples, ó. Só não tem segredo. Raspei todo o recheio, coloquei ali. Aí com a própria colher alisei ali todinho, deixei bem lisinho. Agora eu vou pegar a outra parte do bolo. Vou colocar ali em cima. Ajeitar ali pra ficar direitinho. Vou pegar o meu copinho com a minha misturinha e vou molhar também toda essa parte. E agora eu vou vir com o recheio de chocolate, né? E vou jogar ali por cima. Vocês veem que o de chocolate ele tá mais maleável aí. Então eu vou pegar e espalhar do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, né? Aí vou colocar ali todo o recheio, vou espalhar com a colherzinha mesmo.
e vou... Alisei certinho. Ali, né, pra não ficar um lado mais alto e mais baixo, pra quando eu colocar a tampa, ele ficar um pouquinho mais... Ele ficar retinho, né, ficar certinho. Aí, vou colocar a parte de cima. Aí, tá, essa parte aí de cima, eu vou pegar um palitinho e vou furar ela todinha. Porque como essa é a parte que fica com a crostinha, né, do assado, aí eu vou fazer furinhos nele aí pra poder jogar também a nossa misturinha, pra molhar ele, pra ele ficar molhadinho em cima também. Aí, ele tá todo molhadinho, eu enrolei ele no papel alumínio e levei pra geladeira pra ficar bem geladinho. Aí, eu deixei ali na geladeira por umas 4 horas. E quando deu as 4 horas, eu fiz o quê? Eu peguei, bem simples, uma caixinha daquelas de chantilly, que você... parece uma caixinha de creme de leite, né? Igual essa que eu mostrei aí, só que é de chantilly. Aí, você coloca na batedeira, com esse batedor de claras, né? E aí, é só colocar ali até dar o ponto. Essa caixinha você deixa na geladeira, né, antes, e ela dá o ponto super rápido e fica, ó, ponto firme. Nesse bolo eu não tava muito preocupada, assim, em decoração, nada, porque foi um bolo que a gente fez pra comer. Assim, normal, não era nenhuma data especial, nada comemorativo. Então, eu não tava muito preocupada, assim, com a decoração dele em si. Aí, o truquezinho da lata que eu tinha mostrado pra vocês antes, mas acho que não apareceu muito bem. Eu coloco uma latinha ali embaixo e vou devagarzinho desenformando ele, por causa do recheio, né? Aí, ó, pronto. Desenformado, o bolo tá direitinho, geladinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar só uma colher aqui, pegar uma colherzinha, e vou passar ali em volta pra ajustar ali os recheios que escaparam, né? Pra dar uma alisadinha, pra também não ficar muito bagunçado. E aí, depois disso, eu vou vir com o chantilly e vou espalhar. Igual eu tava falando, eu não tava preocupada, assim, com a decoração em si, de ficar bem bonitinho, porque não fiz nenhum bico, nem nada, porque eu queria mesmo mais essa pegada mais leve, mais suave. Então, o que que eu fiz? Eu joguei esse chantilly aí todo, né? Deixei ele lisinho, branquinho, com algumas... Aí, eu fiz uns... Bati assim com a espátula pra dar como se fosse uns volumezinhos nele. Aí eu polvilhei depois com chocolate. Não gravou aí, mas eu polvilhei ele com um pouquinho do cacau em pó. E coloquei nozes e cereja, como vocês podem ver aí. E um pedacinho de chocolate. Por cima eu joguei um pouquinho, vocês estão vendo? Ali, ó, em volta eu coloquei o chocolate um pouco mais. E por cima eu salpiquei um pouquinho. Coloquei as nozes para decorar. Uma cerejinha ali no meio, né? A famosa cereja do bolo. E coloquei uns pedacinhos do chocolate. Aí o bolo ficou desse jeito. Né? Eu achei bonitinho. Ficou desse jeito e ficou muito bom, nossa. Muito gostoso que esse bolo. Façam que vocês não vão se arrepender. E aí, eu vou cortar uma fatia pra mostrar pra vocês como ele ficou por dentro. Nossa, dá vontade de comer de novo, só. Aí, ficou assim, tá vendo? Embaixo o recheio de nozes, em cima de chocolate, a camadinha de chantilly. O bolo com nozes mesmo, a massa feita com nozes. E assim, ficou um bolo muito gostoso mesmo. Eu recomendo que vocês façam em casa, provem e depois deixem aqui embaixo se vocês fizeram, se gostaram. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!